Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu estou aqui para continuar o nosso estudo sobre Karl Marx e o Capital. Pois bem, como nós estamos aqui na terceira aula, nós devemos pegar o ponto da aula anterior, onde nós pegamos as reflexões de Karl Marx e ensinamos a infraestrutura e a superestrutura, onde nós concluímos que a infraestrutura é econômica, ou seja, pautada no material, e a superestrutura é ideológica, ou seja, ela é algo além do material. E visto isso, nós vamos dar continuidade hoje partindo do ponto da infraestrutura, ou seja, do ponto econômico, aonde Karl Marx vai aprofundar os seus estudos, explicando a sociedade do tempo em que ele vivia. Para quem está um pouco perdido aí na situação, vamos lembrar de uma coisa. Karl Marx vai ter nos seus pensamentos o materialismo sempre junto. Então, para a gente continuar aqui, vale a pena eu relembrar para você que materialismo é uma proposta filosófica onde tudo o que é em função de uma coisa material. Isso é materialismo. Pois bem, dando continuidade aqui, agora entrando num ponto de estudo novo, vamos partir da infraestrutura que nós já estudamos na aula anterior. E partindo da infraestrutura, vamos entrar na produção de bens. Dentro da produção de bens, como nós já trabalhamos, nós podemos destacar a relação de trabalho, ou melhor, o processo de trabalho. E dentro desse processo de trabalho, nós também já trabalhamos, que vai levar ao nascimento de duas classes ou estruturas, como você bem quiser definir aí, que é o proletário e o patrão, beleza? E dentro dessas duas classes, elas têm que se relacionar para produzir o bem material. Isso é claro, já foi dito nos vídeos anteriores. Visto que elas têm que trabalhar em conjunto para construir o bem, nós falaremos aqui hoje a partir da relação de produção para Karl Marx. Para que tudo que eu disse na aula 2, que ficou muito confuso para muitos aí que acompanham o meu canal, que vieram falar comigo, fique explicável, ou no mínimo menos confuso, beleza? Partindo do princípio aí das relações de produções, Karl Marx, no seu terceiro livro dentro do Capital, ele vai tentar explicar que essa relação ela pode ser entendida a partir das relações técnicas de produção e relações sociais de produção. Anota esses dois que eu acabei de falar aí. Partindo desse princípio, nós podemos chegar à seguinte reflexão. No mundo contemporâneo, onde Marx se baseia o seu estudo, a produção individual de bens é muito rara, tá? Ou seja, por exemplo, um artesão que trabalha, vai criar ali na matéria-prima, chegando ao bem final para sua venda, que só um indivíduo vai trabalhar. Essa relação de trabalho ela é extremamente rara. E 99% dos casos aí que nós vamos se ter noção e se pegar o mundo atual também, nós podemos analisar isso. A produção ela vai se dar de um modo coletivo, ou seja, pessoas trabalhando em conjunto para produzir o bem que vai ser vendido. Eu acho que isso fica claro para você aqui, né? Espero que sim. Visto que a maioria dos trabalhos vão se dar aí em produções corporativas, né? Nós podemos aqui definir dois tipos de cooperações entre os trabalhadores, que vai ser a simples e a complexa. Pois bem, a simples seria, por exemplo, um agricultor, aonde ele vai precisar da cooperação de outros trabalhadores para plantar a sua safra ali e fazer a sua colheita, mas ele sozinho sabe como fazer, como plantar e colher esse produto. Ou seja, vai existir a cooperação de outros trabalhadores
mas o trabalhador sabe fazer todo o processo sozinho se fosse necessário. Esse é o que podemos definir como o meio simples. Já a cooperação complexa, ela vai ser totalmente diferente do que nós acabamos de falar, que é a simples. Ou seja, os trabalhadores vão trabalhar em setores distintos. Ou seja, esses trabalhadores não vão trabalhar em conjunto, como foi citado antes. Cada um vai trabalhar numa relação de produção para que em conjunto, de um todo, seja produzido bem. Mas vamos deixar claro que cada trabalhador vai ter a sua função em determinada parte dessa produção para que se produza um produto final. Visto isso, nós podemos concluir que esse trabalhador ele faz parte do trabalho. Sendo assim, ele só vai ter a consciência da parte em que ele trabalha. Por exemplo, se a gente pegar aí uma fábrica de celular, vai ter o trabalhador que vai produzir a tela, o trabalhador que vai produzir o chip, o trabalhador que vai produzir a bateria. Cada trabalhador se limita ao seu setor. Ele não tem a noção do todo da construção do celular. Ele sabe que precisa daquelas peças, mas ele não sabe como produz aquela outra peça para o celular chegar como ele chega aí ao consumidor. Então, esse trabalhador vai se limitar ao setor que ele trabalha, se limitando e conhecendo somente aquela parte do produto, não conhecendo o produto como um todo, como no caso do agricultor, que ele sabe plantar, que ele sabe colher e que sabe como vender esse produto aí que ele produziu. No trabalhador, no sentido complexo, ele vai se limitar às áreas de produção. Beleza? Espero que ficou aí claro para você a diferença entre a produção simples e a produção complexa. Ainda dentro dessa produção complexa, nós vamos ter dois tipos de trabalhadores, que Karl Marx mesmo define dentro desse livro 3, como o trabalhador direto e o trabalhador indireto. O que seria o trabalhador direto, professor? Seria o trabalhador que vai produzir ali no seu setor, na sua área de produção, a sua parte do trabalho. Ou seja, como nós citamos aí a produção de um celular, o trabalhador direto é aquele que fica ali produzindo a tela do celular, fica produzindo o chip, fica produzindo a bateria. Beleza? O que é o produtor indireto? É o trabalhador que vai garantir o sucesso do direto. Ou seja, aquela pessoa que vai estar ali auxiliando e monitorando todos esses trabalhadores diretos. Então nós vamos aqui ter pessoas na relação direta do meio de produção e pessoas indiretas que vão auxiliar, entre aspas, tá, esse meio de produção. Mas também é um trabalhador. E também é interessante deixar claro para vocês que esse trabalhador indireto, que está auxiliando ou guiando os trabalhadores direto, também não tem noção da produção desse bem como um todo. Sendo assim, esse processo de produção completo se torna inabordável para qualquer trabalhador, seja indireto ou direto, beleza? E assim, nós temos aqui uma primeira noção de meios de produção, que são as relações técnicas. Ou seja, uns fazem uma coisa, outros fazem outra coisa, outro coordena os demais, sendo assim relações técnicas no meio de produção. E é interessante nós frisarmos aqui que dentro dessa análise nós chegamos à conclusão de quanto mais evoluído for esse meio capitalista, ou seja, quanto mais evoluído for esse meio de produção, mais limitado e mais alienado vai se tornar esse trabalhador. Por quê, professor? Porque ele não vai ter noção de um todo, de como isso é produzido ou de que meio chega ao produto final
o bem em que ele trabalha em cima. Consegue compreender comigo? Ou seja, quanto mais complexo, mais avançado for o sistema em que o trabalhador vai vender a sua mão de trabalho ali, mais setores de produção vão existir. Assim deixando o trabalhador mais longe do contexto geral da produção desse bem. Consegue compreender isso? Eu espero que sim, porque é importante para você compreender essa relação aí do trabalho para Karl Marx. Também é interessante lembrar aqui que dentro desse sistema nós podemos ter dois tipos de patrão, tá? O patrão que vai ser trabalhador da empresa, que pode desenvolver o papel aí que nós chamamos de indireto antes, ou seja, ele vai estar nesse meio de produção, mas ainda assim detém os meios de produção, é dono desses meios de produção, porém ele trabalha junto nesse sistema. E também, lógico, teremos aí os clássicos capitalistas, que são detentores do meio de produção, porém sequer nem encostam um dedo nesse produto. Simplesmente ficam fazendo outras coisas, simplesmente porque são detentores dos meios de produção e todos os seus trabalhadores vão fazer o papel da produção dos bens que esse patrão posteriormente vai vender. E isso claramente representa o sistema capitalista, não é mesmo? Visando tudo isso que eu falei até aqui, nós podemos aí mostrar uma clara relação entre o proprietário e o não proprietário. Ou também aí podemos falar uma clara relação entre explorados e não explorados. Ou também, se você preferir, relação entre cooperadores aí, beleza? Particularmente eu gosto de usar o termo em explorados e não explorados. Então, partindo desse princípio, nós vamos ter uma evolução dessa relação. E essa evolução eu vou tentar explicar aqui para vocês agora. Vamos começar com a primeira, os escravos. É uma relação de explorados e não explorados, porém uma relação muito mais clara e muito mais palpável para você aí que está assistindo o vídeo. Por quê, professor? Porque o não explorado, ele não precisava necessariamente saber produzir o bem material aí que ele, digamos, queria, tá? Como assim, professor? Vou pegar aqui um exemplo para você da cana-de-açúcar, tá? O senhor aí da Casa Grande, que comprou os seus inúmeros escravos da África, tá? Ele não precisa necessariamente saber plantar a cana e colher ela e fazer o processo. Ele precisa de escravos que sabem fazer esse processo. Por quê? Porque os escravos são bens materiais do proprietário. Então o proprietário ele não precisa saber plantar a cana. Ele precisa que os seus escravos saibam fazer esse trabalho. Então essa é uma relação de explorado e não explorado, aonde o patrão, ou seja, o explorador, não precisa ter uma relação clara, ele só precisa detém os meios de produção nas suas mãos, que são os escravos que por sua vez sabe como plantar a cana, como colher ela e como produzir aí o bem final para sua venda, ou seja, o açúcar, o melaço, seja o que for. Conseguiram compreender essa relação? O patrão, o detentor do meio de produção, ele não precisa saber como produzir, porque ele detém em suas mãos o escravo que sabe produzir isso. Beleza? Em um segundo momento, nós vamos ter aí as relações medievais dos plebeus e dos reis, né? No caso aí. Então o plebeu, ele possuía a sua terra, só que ele tinha que pagar aí
uma taxa para o rei. Então o rei emprestava a sua terra e ele não tinha que ter a preocupação em plantar determinadas coisas ou fazer o que for que ele pretendesse fazer ali. Ele simplesmente precisava esperar o plebeu plantar e pagar parte da sua produção para o rei ou para o senhor feudal que era dono daquela terra em que o plebeu plantava. Então aí nós temos uma segunda relação entre explorados e não explorados. E uma terceira e última relação, o assalariado. Meu Deus, professor, você está falando que eu sou um explorado? Você está louco? Não é assim. Calma, calma, vamos lá. E sim, é isso que eu estou falando também. Partindo desse ponto, é interessante falar que Karl Marx, nessa parte do Capital, ele vai falar claramente que essa exploração só vai parar de existir no momento em que não existir mais o setor privado que domine os meios de produção. Ah, professor, mas não é assim, é bem diferente disso, não é assim que as coisas funcionam. Beleza, esse é o seu ponto de vista, eu devo lembrar você aqui que nós não estamos aqui para debater sobre as ideologias filosóficas de Karl Marx e como resolver isso. Nós estamos aqui estudando Karl Marx e o seu pensamento. Então, eu precisava falar isso para vocês, mesmo que você discorde desse ponto de vista. Pois bem, partindo da ideia do assalariado, nós vamos tentar aqui trabalhar em 3 fases. Primeira, Karl Marx vai explicar que o trabalho assalariado também é uma relação explorados e não explorados, porque as condições de trabalho não são necessariamente de livre escolha. Como assim, professor? Essa condição de trabalho não é de livre escolha. Se eu não quero trabalhar no McDonald's, eu não vou trabalhar no McDonald's. Se eu não quero trabalhar de gari, eu não vou trabalhar de gari. Porém, para Karl Marx, ele vai um pouco além desse seu raciocínio que eu acabei de falar aqui. Para Karl Marx, a mão de obra de trabalho é extremamente abundante e a oferta de trabalho acaba sendo limitada. Isso faz com que a valorização do trabalho seja diminuída. Ou seja, como a procura, a busca do emprego é muito grande, os valores, os salários da sua venda, do seu trabalho, vai ser cada vez menor. E com o avanço desse capitalismo, nós podemos chegar numa segunda conclusão, que o desenvolvimento capitalista vai causar aí as especializações, ou seja, você vai se aprofundar mais, vai ter mais conhecimento para tentar que a sua mão de obra se valorize cada vez mais. E, consequentemente, você vai subir de cargo, tá? E vai ter contato com menos trabalhadores, limitando aí o seu espaço de contato, por mais que o seu salário seja maior. Beleza? 3, que as condições de venda são ditas pelo detentor do meio de produção, ou seja, ele que dita as regras. Assim nós chegamos ao ponto mais importante dessa aula, que é a mais-valia, que é o lucro sobre o trabalho. Ponto. Ah, professor, como assim o lucro sobre o trabalho? Pois bem, eu vou tentar explicar para você. Eu, Guilherme, sou detentor de um meio de produção aí de celular. E eu vou dividir vocês em vários setores de produção e o bem final vai ser o celular que eu vou revender. Toda essa produção vai gerar um custo para mim. Porém, quando eu revender o celular por um preço X, eu vou ter um lucro X e esse lucro, para mim, vai ser a mais-valia. Mas por que ele é uma exploração? Porque eu, patrão, não fiz nada. Quem produziu o bem para ser vendido foram os trabalhadores, sejam eles diretos ou indiretos. Todo meio de produção vai gerar o bem que o patrão vai vender.
E mesmo eu sem ter colocado a mão, eu estou gerando um lucro, às vezes, na sua maioria das vezes monstruoso, em cima do trabalho que eu comprei dessas pessoas. E esse lucro, o excedente de toda essa produção, ou seja, quando eu vender o que sobrar, é a mais-valia. Conseguiu compreender? Espero que sim. Mas aí você se pergunta, pô, professor, como é que o proletário não vai conseguir enxergar essa exploração que ele sofre diariamente aí no seu trabalho? E a explicação para Karl Marx é muito clara. No trabalho direto, nós vamos ter várias divisões de trabalho, como eu já expliquei para vocês. E até mesmo no indireto teremos as divisões. E essas divisões causam as separações dos grupos de proletário. Ou seja, vão ter pessoas que vão ser mais remuneradas por determinadas funções que exercem dentro do meio de produção, elas vão ter uma parcela de contato menor do que um outro setor de produção. E essa separação nos meios de produção causa a alienação no proletário, ou seja, na pessoa que vende a sua mão de trabalho. Mas por que causa alienação? Porque quanto mais separações existirem, menos o trabalhador vai ter noção do contexto geral do bem que ele cria. Ou seja, o cara que faz a tela do celular que vai ser vendido não tem noção do resto do processo de produção num contexto geral para que ele se sinta explorado. Consegue compreender? E visando isso, nós devemos destacar aqui um ponto que eu citei antes, que quanto mais desenvolvido for o meio capitalista, aonde esse trabalhador se encontra, mais alienado ele vai acabar sendo. Porque os setores a separação de trabalhadores vai ser maior e o contato entre eles também vai ser maior. E cada um vai acabar defendendo o seu meio de produção, o que vai acabar alienando cada proletário no seu setor, não conseguindo enxergar a exploração que existe sobre ele para gerar a mais-valia para o detentor dos meios de produção, ou seja, o patrão. Beleza? Espero que você tenha compreendido isso, o que é a mais-valia, como ela se dá nesse meio de produção, porque isso é muito importante para nós continuarmos o pensamento aí a partir da próxima aula. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou e tchau!